Tem uma coisa que eu acho muito louca, que é realmente o fascínio que a gente tem por histórias de monstros, né? E aí eu quero falar desde filmes de vilões fictícios até filmes de true crime. A gente tem esse fascínio bizarro, que é essa curiosidade estranha, meio mórbida, de histórias de monstros de várias maneiras. Então, por mais que seja estranho, não é completamente inédito que haja uma certa curiosidade quando a gente vê que vai ter um filme que vai ser a biografia do Donald Trump. Esse cara aí que ele tá envolto, cheio de polêmicas e que basicamente faz qualquer um que tenha um certo bom senso não gostar da figura e não querer, sei lá, se envolver com essa figura. A gente não é simpático à figura necessariamente pra querer saber mais, pra querer acabar ficando curioso, ficar meio, sei lá, fascinado por esse tipo de história. E o Aprendiz, esse filme do Ali Abazi, ele consegue trazer realmente uma vertente melhor, uma vertente mais interessante para esse tipo de biografia, porque ele foge um pouco daquela biografia padrão. A gente não vai ter aqui simplesmente a história de, né, por que o Donald Trump é quem ele é, por que o Donald Trump por que o Donald Trump pensa como pensa, por que ele fala como fala, por que ele age como age. Não, a gente vai ter aqui uma narrativa que ela foca muito mais na criação desse monstro. Quem tornou Donald Trump possível, né? Quem foi o mentor dessa pessoa? Quem ensinou para esse cara o que ele sabe e como ele age, né? Como ele agir, seja para o bem, seja para o mal, né? Aí entra muito a questão, talvez, do nosso julgamento de valor. Particularmente, apesar de eu não ser um fã do Trump, eu não gosto do Trump, mas eu acabei muito fascinado justamente pelo filme, porque tem uma narrativa que eu acho muito interessante. Porque a narrativa desse cara, a narrativa do Trump, mas também da pessoa que criou ele, que é o Roy Cohn. E a relação do Roy Cohn, que é o advogado, que é o mentor do Trump, com o Donald Trump ali no começo de... Antes de tudo, antes dele ser o grande magnata, a grande figura de atenção, o presidente dos Estados Unidos, é uma dinâmica que é interessante e é uma dinâmica que acaba se tornando uma espinha dorsal de um filme bastante cativante, independente de qualquer polêmica que possa estar envolvida. Eu acho até curioso justamente como é um filme que ele subverte a ideia de você trazer uma obra sobre o Donald Trump, porque, sei lá, acho que no primeiro momento a gente imagina, até pelo título, né, O Aprendiz, que ele vai ser um filme mais dentro dos moldes biográficos padrão, quando na verdade ele subverte não só a expectativa, como até a ideia do título, né, O Aprendiz, que não é o aprendiz, o programa do Trump, mas colocando o Trump no lugar do aprendiz. A figura de poder aqui, a figura de influência, é o Roy Cohn, que é o mentor interpretado pelo Jeremy Strong, aliás, interpretado com uma excelência muito interessante, porque coloca ali o Roy Cohn como esse cara, né, o Jeremy Strong, ele interpreta o personagem, ele interpreta essa figura de uma maneira implacável. Tem um momento ali que ele vai resolver uma coisa, ele sai andando, e ele tem, sei lá, o ombro reto, o jeito dele andar, olhando pra frente, mirando ali quem ele vai destruir. Cara, ele parece realmente o Kendall Roy, né, que é o personagem de Jeremy Strong em Succession, mas é um Kendall Roy versão T-1000 de Exterminador do Futuro 2. É bizarro, até o jeito dele andar, ele já demonstra quão implacável ele é, quão perigoso ele é, na forma como ele anda, na forma como ele fala, na forma como ele dirige o olhar, e aí ele coloca o Donald Trump nesse lado mais não necessariamente inofensivo, inocente, mas essa figura que é um pouco mais submissa, né, que dentro da hierarquia de poder, não é necessariamente o grande foco, não é necessariamente quem está por alto, pelo menos não no primeiro momento. E aí a gente tem o Sebastian Stan também numa interpretação muito interessante como Donald Trump, que ele vai se transformando do começo ao final. É muito interessante a gente acompanhar desde o começo, da figura do Trump do começo, a figura do Trump do final, e ver como Sebastian Stan trabalha a sua atuação para fazer essa construção. Afinal de contas, aqui a gente tem uma versão do Donald Trump que ela é patética de um jeito muito diferente do patético que ele é hoje. Mas antes de eu continuar falando do filme, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que vai me fortalecer bastante aqui no YouTube e vai fazer esse vídeo chegar para outros fãs de cinema. No momento eu tô fazendo aí muito focada a cobertura do Oscar 2025. O Aprendiz é mais um dos filmes indicados ao Oscar, indicações muito merecidas pro Sebastian Stan na categoria de ator e pro Jeremy Strong na categoria de ator coadjuvante. E eu tô fazendo cobertura de todos os filmes indicados. Se você gosta de Oscar, se você gosta de cinema, lançamento no cinema, lançamento nos streams, já se inscreve aqui pra não perder nada. Se você gosta de séries, livros, cultura pop no geral, também vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de O Aprendiz, filme dirigido
pelo Ali Abazi e que foca ali no período dos anos 70 e 80 do Donald Trump, como eu falei, antes realmente da sua ascensão como essa figura de interesse, como essa figura que era famosa nas TVs, que acabou se tornando famosa nos cinemas e que se torna famosa, infelizmente, né, por várias polêmicas e no final das contas por se tornar o presidente dos Estados Unidos. Aqui a gente está num período muito afastado desse momento, né, muito afastado da eleição do Donald Trump. A gente está num foco de interesse muito diferente, como eu falei, com esse Donald Trump mais moleque que tá começando, ele já tem aquela coisa do seu jeito implacável também, do seu jeito assim de busca de poder, aquele jeito mais ambicioso, mais cínico, mas que ainda é só um garoto, aparentemente, que tá sentando na mesa dos gigantes, né? Quando ele encontra o Roy Cohn, quando ele conhece o Roy Cohn, ele não é nada do que a gente espera do Donald Trump quando a gente conhece ele hoje. Isso é um grande acerto do Ali Abazi, porque não é um filme que busca exaltar o Trump, mas também não busca fingir que a sua ascensão não existe, né? Infelizmente não dá pra gente negar que o cara ele ascendeu. Não tô querendo colocar um mérito aqui dele ser bom ou não, porque eu não acho isso. Mas realmente o fato é que ele veio de simplesmente uma família rica para se tornar uma pessoa perigosamente poderosa. E aí o Ali Abazi ele se volta para todos os bastidores disso, né? Quem foi a pessoa que criou esse monstro? Quem foi a pessoa que criou Donald Trump? É, sendo um filme que se passa ali nos anos 70, nos anos 80, é uma obra que ela brinca bastante com toda a experiência da época. A gente tem ali muito um granulado na fotografia, uma fotografia que emula essa época, faz uma brincadeira muito interessante, por exemplo, com os comerciais, com a trilha sonora, a montagem, que parece que tá levando a gente a assistir a TV dos anos 70, vendo as reportagens, vendo ali as reportagens que estão colocando Donald Trump no centro das conversas, antes dele ser realmente essa figura mais centralizada em Nova York, né, antes da sua ascensão em Nova York. Então, O Aprendiz ele brinca muito com essa sensação, mas ele também é uma obra que brinca muito com o caos. A ascensão do Trump, ela não é uma ascensão simples, ela não é uma ascensão que passa sem deixar algumas pessoas chacoalhadas. E aí a gente tem toda uma montagem que exalta o caos, exalta todo o lado caótico disso, todo o lado caótico dessa ascensão desvairada do Donald Trump. E aí a gente vai entrando nesse filme de uma forma muito rápida, justamente pela forma como ele abraça o caos, pela forma como ele nos coloca e nos envolve no caos que tem o Roy Cohn, que tem o Donald Trump e todas as outras figuras de poder, né? O filme, inclusive, ele abre com uma fala do Nixon que é bem interessante ali, dentro do contexto do Watergate, quando ele fala que ele não é um cara desonesto. E aí meio que a gente já vai ter ali um foreshadowing do caminho do Trump, né? Da jornada do Trump. É um filme que ele tem vários aspectos técnicos muito interessantes. Eu já citei aqui a montagem, toda a fotografia. A trilha sonora é muito boa também, eu acho excelente. Mas é um filme que eu acho muito legal realmente por causa da dinâmica de poder que ele estabelece entre o Donald Trump e o Roy Cohn. Eu acho que aqui é onde a gente tem o maior brilho do filme, o maior brilho de O Aprendiz é quando ele está dentro dessa lógica, né, desses dois personagens. Inclusive, quando a gente tem uma mudança de foco ali na segunda metade, é justamente quando o aprendiz ele perde um pouco do brilho. É quando ele começa a errar mais a mão, é quando ele começa a perder um pouco do ritmo, do timing das coisas. Ele começa a se tornar um filme um pouco mais frágil, que parece que ele nunca vai retomar o fôlego da primeira metade. A gente vai ter realmente nesses momentos um foco na figura do Donald Trump, não na sua ascensão, mas na pessoa que ele é no seu íntimo, né, nos bastidores. Quem é esse cara fora dos holofotes? Pra gente ter esse foco, a gente tem principalmente a personagem da Maria Bakalova, que ela interpreta a Ivana Trump, a primeira esposa do Trump. É uma relação que surge para trazer algumas polêmicas que são necessárias acabar entrando nesse filme, mas talvez não de uma forma tão explícita como são trazidas. Vou só deixar isso aqui no ar, mas que ainda assim são coisas que não dá pra ignorar quando a gente tá falando de uma biografia. Apesar disso tudo, como eu falei, como a força do filme, né, tá na dinâmica entre o Trump e o Roy Cohn, a gente perde muita força nessa segunda metade. Sempre que o filme tá se focando apenas no Donald Trump e nas suas relações interpessoais com a sua família, com a sua esposa, quando a gente tira o Roy Cohn de cena, o filme ele começa, parece que ele se desbalanceia bastante e a gente acaba perdendo um pouco da graça que a gente estava tendo ali na primeira parte. Ele tem um final interessante que recobra um pouco disso, recobra um pouco desse auge, mas ele nunca volta a ser o mesmo filme. Eu não sei se dá pra explicar, mas pra quem se aventurar pela biografia do Trump aí, por esse filme que é a biografia do Trump, vai entender melhor o que eu quero dizer. E aí é um filme que ele vai ser muito guiado realmente pela transformação. Ele assume esse tom de ascensão do Trump. A gente não tem necessariamente uma decadência, né? A gente tem muitos filmes de ascensão e queda, e aqui a gente não tem a queda. Mas a ascensão ela acaba se tornando interessante por causa de todas as formas como o filme ele vai mostrando a transformação do Donald Trump em um cara que é patético,
pra uma outra pessoa que é patética de outras formas, só que muito pior em vários outros aspectos. Como eu falei, é uma pessoa perigosamente poderosa. E a gente vai acompanhando um pouquinho dessa mudança. E aí o Sebastian Stan, ele é um cara que ele faz um trabalho muito interessante aqui. Um trabalho muito interessante não só de capturar o jeito do Trump de falar, de se portar, né, o jeito como ele entona as palavras, toda a postura do Trump, mas a forma até como ele consegue fazer isso sem se tornar completamente caricato. Ele vai criando ali as suas nuances da caricatura do Trump, digamos assim. Então a gente vê aquele biquinho que ele tem desde o começo, aquele biquinho do Trump que é, né? Desde o começo a gente vê ele fazendo isso, só que quando a gente olha pro final, quando a gente para pra olhar o Sebastian Stan de Trump nas últimas cenas, a gente consegue notar a diferença dele para as primeiras cenas. Mas a gente sabe que é a mesma pessoa, a gente sabe que é o mesmo ator, a gente sabe que é o mesmo personagem, o que é muito importante pra gente ter a noção do tempo que passou, pra gente ter a noção de como o próprio Trump ele se torna uma figura que vai concentrando o poder, ele vai mudando o espaço ao seu redor, ele vai distorcendo até mesmo os ensinamentos do Roy Cohn, como é o caso ali que o Roy Cohn passa pra ele as 3 regras. O Roy Cohn ele é um cara mais contido, ele é um cara mais fechado, então até quando ele tá lidando com as figuras de poder, quando ele tá lidando, demonstrando a própria presença, a própria influência que ele tem, ele é uma figura muito diferente do Trump. E aí quando o Trump ele começa a superar o Roy Cohn e começa, por exemplo, a trazer os próprios conceitos que a gente aprendeu no filme com o Roy Cohn, mas agora na boca do Trump, a gente vê como ele consegue distorcer até essas coisas e consegue tornar o que já era ruim muito pior. O Sebastian Stan, dentro dessa transformação, dentro desse desenvolvimento, ele passa ali por alguns momentos que são bem marcantes, até para trazer um lance da masculinidade, né? Como que a masculinidade desse personagem, dessa figura retratada, porque é uma masculinidade muito escrota, é uma masculinidade muito nojenta. A gente vai ter uma masculinidade que ela tem a questão do ego, ela tem a questão desse ego que é muito frágil, e como ela é construída, como ela vai ser mantida no lugar de uma forma muito plástica, uma masculinidade incrivelmente plástica. Então a gente vai ter vários momentos que vão ressaltando como o Trump é essa figura cujo pilar desse homem, o pilar dessa masculinidade é muito frágil. É uma masculinidade ali que depende muito do cabelo, que depende muito do físico, que depende muito da pele, só que sempre da forma mais distorcida possível. Então a gente vai ter uma sequência muito interessante, muito importante, acho que é muito incisiva na obra, que é justamente com alguns procedimentos estéticos, até ali o escalpo do cara, até, né, pra reduzir a careca, a gente vai ter um momento do filme dedicado a isso, que eu acho que poderia ser colocado como, mas isso aqui não é interessante dentro da dinâmica que a gente está assistindo, mas para uma figura como Trump, para uma figura que você vê que precisa ser construída desde a masculinidade para manter esse ego, até a sua presença na sociedade, né, a sua influência na sociedade, a figura pública que ele é uma passagem que eu acho bem interessante, bem colocada ali em dado momento da obra, e que vai ressaltar também a relação do Trump e o Roy Cohn, como ela como ela parte de um lugar que é uma relação muito importante, muito assim de aprendizado, muito de mentor e aprendiz, para uma relação que ela vai se deteriorando, para uma relação que ela vai mudar drasticamente no decorrer da obra, passando por questões aí da época, como a questão do surgimento da AIDS, passando por questões aí políticas, as próprias menções políticas que vão ali trazer o Trump para se aproximar da política, para se aproximar ali de uma jornada onde o colocaria no cargo da presidência, até mesmo a menção da origem do Make America Great Again, que, pasmem, não é criação do Trump, não é uma coisa que ele trouxe, é uma coisa apenas que ele se apropriou de outra pessoa, porque no final das contas o Aprendiz é sobre isso, o Aprendiz é sobre uma figura que ela é uma figura majoritariamente construída, porque no final das contas ela é uma figura frágil, falsa e vazia. E para O Aprendiz, nota 7. É um filme que se traja de biografia, mas que não se preocupa nunca em exaltar o seu biografado. Pelo contrário, ele simplesmente quebra algumas máscaras para mostrar quem ele realmente de fato é. Eu entendo que muita gente vai ter uma certa resistência, né? Não quero saber a ascensão do Trump, não gosto do Trump. Mas no final das contas, O Aprendiz é um filme que acaba subvertendo muitas expectativas. Gosto muito do Sebastian Stan, acho ele um baita ator. Acho que ele aqui demonstra um talento ali, demonstra um jeito de capturar o seu personagem de uma forma muito legal, que ele consegue não ir pra caricatura. Seria muito fácil ele ir pra caricatura, mas ele não vai. O Jeremy Strong é outro monstro da atuação,
sabe, a presença dele exalta muito todo o trabalho da obra, joga a obra lá em cima, joga todo o nível da qualidade da obra lá em cima. E no final das contas é um filme bem interessante e que se junta aí a algumas outras obras que retratam os anos 70. Parece que a gente deu aí pra viajar 50 anos no passado e ver alguns eventos, alguns momentos dos anos 70, agora retratados no cinema recente. É o caso aí de Setembro 5, que traz aí as Olimpíadas de 72, né, um caso muito drástico, muito triste. Enquanto um outro filme aí que viaja 50 anos para o passado de uma forma muito mais alegre é Saturday Night, também caótico, mas muito mais divertido, muito mais positivo, com um momento muito mais legal, que vai te deixar com um sorrisinho no rosto. E afinal de contas, você já assistiu O Aprendiz? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, deixa a sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.